Essa aula gravando, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, já falei um pouquinho ontem. Eu tenho um treinamento de vendas que ele é muito específico, muito bom, muito importante, chamado atendimento ao cliente. Atendimento de valor, como gerar valor no atendimento. Eu pensei e o objetivo seria trazer o atendimento de valor até os senhores, mas pensando um pouquinho, raciocinando um pouquinho, eu resolvi bater um papo com vocês hoje. Então hoje eu não vou trazer, eu vou marcar para uma outra data para entrarmos a fundo nessa parte de vendas, porque a princípio eu quero poder me enturmar com os senhores, entender as necessidades de cada um e trazer um pouquinho da minha experiência que me levou a estar aqui em Angola. Se eu pudesse dar um conselho a cada um dos senhores, a única coisa que eu deixaria seria a seguinte informação: aprenda a vender. Aonde que eu me baseei para trazer essa informação para os senhores? Aprenda a vender. Antes de vir para Luanda, a minha noiva, ela me deu uma informação muito triste. Uma semana antes de vir, ela falou: olha, o meu padrinho, que é o padrinho e tio dela, ele é um cara que tem muito dinheiro, muito dinheiro lá no Brasil. A família dele são muito bem de vida. E ele recebeu a informação de que estava com câncer. E aí, antes de vir, a família toda em pranto, chorando, ela veio e falou: olha, a minha família está muito triste porque meu padrinho André, ele foi diagnosticado com câncer. E está todo mundo preocupado, porque o André sustenta muitas famílias, o André é um empresário muito conceituado. E eu vim para cá, para Angola, com isso na cabeça, né? E aí me veio o seguinte pensamento: se hoje eu recebesse uma informação dessa, o que eu faria da minha vida? Se fosse comigo a informação, imaginei ele recebendo a informação, né? O que eu faria da minha vida se eu recebesse a informação que eu tenho 6 meses de vida? Imagina hoje o médico chegando e falando assim para você: fulano, infelizmente eu tenho uma notícia muito triste para você, você tem 6 meses de vida. E eu venho ao longo desses 30 dias que eu estou aqui pensando, raciocinando diariamente a respeito disso. Se eu tivesse 6 meses de vida, o que eu faria? E aí então surgiu isso aqui na minha vida. Eu ensinaria tudo o que eu aprendi para a pessoa que hoje eu considero o número 1 na minha vida, que é a minha filha. Eu tenho uma filha chamada Hilary, ela tem 9 anos de idade. E se eu pudesse, eu passaria os 6 meses ensinando não só ela, mas o máximo de pessoas possível a aprender aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada. E o que me fez, de fato, ter muito sucesso na minha trajetória, vocês não conhecem, vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da minha vida. Eu nasci em Diadema, São Paulo, é um bairro de periferia. O lugar onde eu nasci, eles matam 10 e deixam 20 pendurados para o próximo dia. Então lá é muito perigoso. Quando eu nasci, o meu pai, que eu não considero pai, ele foi embora, tinha uma amante, alegando, na época não existia DNA, hoje tem DNA. No Brasil você tira o DNA para saber quem é o pai. Na época não existia isso, em 1981, tenho 36 anos. Meu pai foi embora com a amante, deixou minha mãe sozinha, em São Paulo, Diadema, no meio de uma periferia, favela, com um filho. E aí minha mãe tinha 2 opções: ou ela me dava educação, cuidava de mim e passávamos fome, porque só era minha mãe e eu. A família da minha mãe é toda de Minas, não sei se tem alguém de Minas aqui. A família da minha mãe é de Passos, Minas Gerais, sul de Minas. Só que ela saiu de Passos, porque na época que a minha mãe morava em Passos, os casamentos eram forjados, eram obrigados. Os filhos tinham que casar com quem os pais indicavam, não era por amor, era por interesse, jogo de poder.
Hoje ainda existe isso, mas é muito menor. Antigamente não. Os senhores mais velhos sabem disso. Que antigamente pegava-se a filha e preparava a filha para alguém que tivesse uma condição de sustentá-la. Em algumas regiões aqui acontece ainda hoje isso, né? Tem o soba que vai lá e escolhe a pessoa. E aquela filha é obrigada a ir lá, não por amor, mas porque foi indicado pela família. Isso aconteceu com a minha mãe e ela fugiu de Minas Gerais e foi para São Paulo para tentar a vida. Conheceu o meu pai, infelizmente. Eu estou aqui, mas foi infelizmente, porque ele foi embora e eu nunca conheci. Eu cresci a minha vida toda sem saber quem era o meu pai, porque eu não conhecia. Ele morreu no meio do caminho, eu tinha 4 anos de idade quando ele morreu, e eu não conheci. Então eu fui criado na periferia, no meio de drogas, no meio da bandidagem, sem estudo, sem escolaridade, sem condições nenhuma de vida. E na época em que eu estava vivendo a minha fase pré-adolescência, as dificuldades eram duas. Aqui eu vejo muita dificuldade, eu observo isso nas ruas. Eu visitei alguns amigos aqui no bairro do Sapu e eu vejo a grande dificuldade que o angolano tem com necessidades básicas, que é água e luz. Na época eu também enfrentei isso, só que eu enfrentava isso com bandidagem. É diferente. Aqui tem segurança. Você tem a dificuldade, mas você se sente seguro. Lá nós tínhamos insegurança porque no Brasil, diferentemente da Angola, no Brasil as pessoas entram, levam tudo da tua casa e ninguém faz nada. Aí assim, aqui, se pegar o gatuno, todo mundo tem uma atitude de pegar esse gatuno. No Brasil não. O cara entra, ele leva tudo e ninguém faz absolutamente nada. Foi nesse meio que eu cresci, um meio muito difícil. E isso, de certa forma, lembrar tudo isso me emociona muito, porque eu tinha tudo para estar onde a grande maioria das pessoas que estudaram comigo hoje estão. Muitos deles mortos, outros presos. Porque essa é a tendência natural de quem nasce em Diadema. Você tem 2 caminhos: ou você entra no crime e o caminho do crime é muito curto, ou você morre cedo, né? Não tem muitas opções, muitas escolhas. Só que eu resolvi escolher algo diferente. Eu resolvi fazer a diferença. Eu resolvi trilhar outro caminho. Existe uma pesquisa, um estudo, em que as crianças ouvem muito não ao longo da sua infância. Não mexe nisso, não toca naquilo, isso não pode. E de certa forma isso abala o psicológico. E quando você é adulto, ao invés de ousar e fazer, você para e pergunta para alguém se pode ou se não pode. Por quê? Porque você vai sendo alimentado desde quando você é criança. Eu não sei se vocês sabem aqui como que é treinado um elefante. Alguém sabe como que se treina um elefante de circo? Quando ele é pequeno, quando o elefante ele é pequeno, ele é amarrado numa corda e colocado em um poste, uma madeira. E ele faz força para tentar sair. Quanto mais forças o elefante faz, mais corta-lhe o pescoço. Então o elefante, ele entende, passado 21 dias, que não adianta ele fazer força. Quanto mais força ele fizer, mais ele vai se cortar. Passado 21 dias consecutivos, o que acontece com o elefante? Toda vez que ele é amarrado, ele ali para e fica. Porque na mente dele, entende-se o seguinte: não adianta eu fazer força, porque só eu sou ferido. Então a melhor coisa a se fazer é parar e ficar inerte, preso. E é isso que ele faz depois de adulto. O elefante, quando adulto, se ele soubesse a força que ele tem, ele derrubava um circo. Mas toda vez que ele é amarrado a uma estaca, se ele espirrar, essa estaca voa longe, toda vez que ele é amarrado a essa estaca, ele para e fica preso, porque a mente dele foi condicionada quando ele era pequeno, menor. Não somos diferentes dos animais. Embora somos seres humanos, animais evoluídos, nós também temos a tendência de ficar parados e inertes
quando algum tipo de reação nos acontece. E como que eu posso mudar isso? Entendendo os meus limites. E foi isso que eu procurei entender na minha juventude, na minha adolescência. Quais eram os meus limites? Se eu olhasse para os recursos financeiros, era muito pouco. Era muito pouco os meus recursos financeiros. Eu não tinha condições nenhuma. Minha mãe, muito menos. O bairro, então, muito menos. Então eu não olhei para os recursos financeiros. Eu olhei para a capacidade. E são as capacidades que nos fazem crescer. O nosso limite, ele vai muito mais além do que nós imaginamos. Para começar, o que eu queria pedir para os senhores? Por que eu escrevi aqui a frase aprenda a vender? 6 meses de vida. O que você faria se hoje você tivesse 6 meses de vida? Vamos pensar a curto prazo. Eu tenho 6 meses. Eu ajudaria minha filha a entender que a melhor coisa do mundo é eu entender o processo de vendas e eu poder vender. Nós vamos falar sobre isso ao longo do percurso. O que eu quero pedir? Todo mundo pegou a folha? Está todo mundo com a folha aí? Sim. Tem alguém que não conhece ninguém aqui ainda? Todos se conhecem já ou não? Todos se conhecem? Ótimo. Então eu vou pedir para vocês escolherem uma pessoa aqui na sala. Quem está ao redor não precisa ver. Quem que nós temos aqui? Vai falando os nomes aí para mim. Nado. Como? Nado. Nado. Quem mais? Afonso Calei. Afonso. Helder Oficial. Helder. Jorge Lino. Jorge. Lino. Sim, Arnaldo. Soa. Que Sua. Com K ou com Q? Quer. Eu vou pedir um. Quer de queijo. Ajuda aqui. Quer de queijo. Com K? Quer de queijo. Olha pra mim. Quem mais? Põe aí todos os nomes. Desculpa, se já está. Já está nado, me dá mais Arnaldo. Sim, tira o nado. Tira o nado. Não, já é o pinto mesmo pinto. Quem mais? Catute. Eu estou a seguir a lista. Quem é o Pinto? Engenheiro Pinto. Seu Pinto, tudo bem? Mas não é pinto. Quem mais? Marcolino. Mas tu tá nome, você deixa escrever, está pensando. Pois é. Está para não pensar. Esse é o nome dele. Deixa-me seguir a lista, vai ser mais fácil. Paulo. Isso. Mete Paulo. Paulo. Cadê a lista? Mas todos que estão na lista estão aqui ou não? Menos a Rosa e o Marcelo. Ó, menos o Marcelo. E a Rosa. Os que não assinaram não estão. Quem não assinou não está, tá vendo? O restante todos estão. Eu vou pedir para os senhores, para a gente fazer uma dinâmica, escolher alguém da turma aqui. Vocês vão colocar o nome dessa pessoa. Por quê? Por admiração. Uma pessoa que você admira, uma pessoa que você acredita que tem competência profissional, que tem talento, alguém que te inspira, que você olha para essa pessoa, esse seu amigo, e você fala assim, caramba, esse amigo aqui, eu admiro ele em tal qualidade. E aí você vai colocar o nome dessa pessoa no papel, por gentileza. Escolha alguém da sala, dos que estão aqui na sala, uma pessoa que você pudesse escolher por admiração profissional, tá? Estou falando na vida profissional. De repente eu não tenho vínculo pessoal, mas profissionalmente eu admiro pelo profissional que essa pessoa é. Toda a folha, vamos... Só um pedacinho, cortar um pedaço, isso, só um pedaço. Só um pedacinho. Vamos lá, pode escrever aí. Corta um pedacinho, escreve o nome de uma pessoa aí, por gentileza, que você admira aqui dentro dessa sala.
que na sua visão profissional, essa pessoa ela tem capacidade para exercer a função em que está e ela é muito competente no ramo de atuação. Escreve aí, vamos lá. Escreve no papel aí. Quem já escreveu pode me entregar. Tem alguém que escreveu? Quem escreveu, só me entregar aqui. Muito bom. Muito bom. Alguém mais? Falta só o Adilson, né? Todos estão aí? Tem mais aqui. Tem dois Afonso. Tem dois Afonso? Afonso aqui, Afonso. O terceiro é Afonso Calei. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui todos os votos, né? Adilson, me ajuda aqui. Ah, tá. Você pega um papel aí e escreve o seu. Mas pode ler, não tem problema. Aqui é tudo aberto, jogo aberto. Vocês vão entender onde eu quero chegar com essa dinâmica. Legal. Olha só. Todo mundo, todos deixaram o papel aqui? Todos? Agora, eu vou pontuar, junto com os senhores, os nomes. Olha só. Fragoso Manuel. Cadê o Fragoso? Primeiro na segunda linha. Aqui? Sim. Então, 1 ponto para o Fragoso. Vamos para o próximo nome. Nado Fernando. É isso? Segundo nome da primeira linha. Aqui? Nado. Legal. Pessoal, o objetivo aqui, eu vou explicar no final para os senhores. Márcio Luiz. Cadê o Márcio Luiz? Está onde? Márcio Luiz. Márcio aqui? Sim. Não vai ajudar. Tá. Vamos lá, você vai me ajudando aí. Pedro. Sim. Márcio Luiz. Helder. Pô, tem alguns nomes que eu vou pedir. Sim. Muito bom. Fragoso. Cadê o Fragoso? Arnaldo Pinto. Severino. Não, não pode Sai ser. do meio. Marcondes. Na mesma linha do Severino vai descer.
Você escreveu, está escandando. Afonso Carlos. Afonso Carlos, vou colocar aqui. Seu Severino novamente. Fragoso. Engenheiro. É o único aqui. Afonso Carlos. Copia. Nossa, eu, Fábio. Não, Isaías. Ele já falou, foi o cara olhando também? Beto. Alberto. Primeiro da Terceira fila. Fragoso novamente. Fragoso mais uma vez. Seu Severino. Ele tirar o menino da cadeia? Isaías Lombelli. Alberto. Pinto. Isaías. Fragoso mais uma vez. Também não vai ficar. Nada. Pinto de novo. Seu Severino de novo. Acabando. Gabito. Muniz. Ali na última fila. Foi do Renato. Marcondes. E o seu Severino novamente. E o seu Severino novamente. Bom, nós temos aqui uma. Fragoso 7. 5. Seu Fragoso, por gentileza, vem aqui. Pelo Pinto, 4. Se nós tivéssemos uma eleição a presidente hoje, seu Fragoso seria o nosso presidente. Parabéns!